Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto de celebração. E hoje estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Então já prepara aí na sua casa os seus elementos, o seu pão, o seu suco, para que estejamos juntos celebrando a Santa Ceia, o momento de comunhão da igreja, o momento de comunhão do corpo de Cristo. Sejam bem-vindos, vamos louvar ao Senhor. Bom culto, paz.
Amém, queridos. Nós estamos agora aqui, depois desse momento tão precioso de louvor, de adoração, para que você tire uma foto bem legal, poste nas suas redes sociais, porque o nosso Minuto Conexão, e aproveita para enviar o link desse culto para o máximo de pessoas que você puder. Pega então o seu celular, chama quem está aí com você e vamos juntos fazer uma foto bem legal e postar nas redes sociais. Eu vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos de volta agora para esse momento muito especial que nós precisamos entender que também é um momento de culto a Deus. Um momento onde nós temos o privilégio de devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E hoje é o primeiro domingo do mês e nós sempre lembramos daquela referência lá de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, para nós devolvermos, a primeira parte de toda a nossa colheita, devolver a primeira parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E aí a promessa que está no verso 10 irá se cumprir nas nossas vidas. Os nossos celeiros transbordarão, serão fartos, os nossos celeiros serão fartos, os nossos barris transbordarão de vinho. Então, oferte agora com gratidão, oferte agora com alegria, oferte agora com entendimento, porque você está investindo no reino de Deus. Você está potencializando, através da nossa igreja local, pessoas serem alcançadas para Jesus. Então, Deus abençoe. Você pode fazer isso também agora pelo Pix, tá bom? Vai aparecer na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular, você vai ser transferido para uma área bem segura e vai poder devolver o seu dízimo, a sua oferta, com toda a segurança, com muita generosidade e muita alegria. Deus abençoe e uma boa semeadura! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora eu quero convidar você para pegar os seus elementos, pegar o seu suco, pegar o seu pão, para que estejamos juntos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Esse é um momento que tem como propósito te reaproximar da comunhão do corpo de Cristo. Não é para te afastar, não é para te excluir. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem buscado andar em novidade de vida, você é muito bem-vindo a participar desse momento. O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja em Corinto acerca desse momento, nos orientando, a olhar para dentro de nós, a fazermos uma autoavaliação. Examine-se cada um a si mesmo,
e então coma do pão e beba do cálice. Esse cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Então eu quero orar com você nesse momento. Olhe para dentro de você. Se houver a necessidade de pedir perdão, de restaurar essa aliança, se estiver quebrada, se estiver arranhada, é uma oportunidade de você reatar a sua aliança com Deus e a sua aliança com o corpo de Cristo. Então vamos pegar juntos os elementos. Você pega aí na sua casa, eu pego aqui, e vamos orar, vamos agradecer, vamos apresentar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse pão que aponta para o teu corpo, por este cálice que aponta para o teu sangue, o cálice da nova aliança. Obrigado, Senhor, porque foi pago um alto preço naquela cruz, um preço de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando a vida, porque a morte não pôde deter o Senhor. A tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Então hoje nós celebramos a ressurreição, celebramos a vida, celebramos o perdão de todos os nossos pecados, celebramos a oportunidade que temos de andar em novidade de vida. Muito obrigado, Jesus, por cada açoite, por cada gota de sangue que foi derramado em favor das nossas vidas. Abençoa agora o meu irmão, a minha irmã que está conectada a esse canal, participando desse momento, ó Deus. O Senhor que conhece as mentes, o Senhor que conhece os corações. Deus, libera agora a tua graça, libera agora a tua unção, que não haja nenhuma acusação, que não haja nenhuma condenação, mas que possamos juntos celebrar o teu nome através da ministração da Santa Ceia. Nós abençoamos este pão, abençoamos esse cálice e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode comer comigo do seu pão, por favor? Obrigado, Jesus. Você pode dizer, expressar algumas palavras de gratidão ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado pela vida, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, muito obrigado por esse cálice. Nós queremos afirmar a aliança que nós temos contigo. Aliança essa firmada no Teu sangue. Deus, ministra agora esse irmão e essa irmã, liberando cura, liberando restauração, trazendo fé e esperança em cada coração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos beber juntos, por favor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, amém, amém. Tome posse, querido, da sua vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News. Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O culto da vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. A Marcha do Amor é um momento onde podemos demonstrar o nosso amor ao próximo. Então não deixe de fazer as suas doações.
Muitas famílias têm sido muito abençoadas com este ministério. Contamos com vocês, hein? Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Glória a Deus. Agora nós estamos de volta para a poderosa ministração da palavra de Deus. Quero pedir um favor para você não sair agora, fica até o final. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através desta ministração. Já fizemos, a Santa Ceia, já ofertamos ao Senhor, postamos a nossa foto. E agora você vai ser muito abençoado através da ministração da Palavra de Deus. Nós temos falado nesses dias, que é o tema da nossa igreja para esse ano, eu edificarei a minha igreja. Nós temos falado sobre princípios para uma edificação saudável, para uma edificação frutífera. E eu quero a partir de hoje começar a falar sobre alguns pilares para essa edificação. Então eu vou iniciar essa série, posso chamar assim, pois vou estar falando de alguns pilares para a edificação da igreja. E o primeiro pilar, que não poderia ser diferente, é a oração. Esse é o primeiro pilar para a edificação de uma igreja saudável, de uma igreja forte, de uma igreja frutífera. Nós vamos falar então um pouco sobre oração. E o título da nossa mensagem é Por que a igreja deve orar? É uma pergunta, por que a igreja deve orar? A palavra de Deus nos responde em Tiago, capítulo 5, verso 16, parte B, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Então, como igreja, nós devemos orar, eu devo orar, você deve orar, como corpo de Cristo. Precisamos orar coletivamente, porque a nossa oração é poderosa, a nossa oração é eficaz. Então, se você é um justo, diga glória a Deus aí na sua casa, diga graças a Deus, e vamos juntos então aprofundar, a partir desse tema, a partir dessa resposta, que nós percebemos, entendemos na palavra de Deus que somos justos e que a nossa oração, ela é poderosa e ela é eficaz. Amém? A oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o nosso coração com o trono da graça, é unir a fraqueza humana com a onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. Mesmo tendo todo esse poder e sendo soberano sobre todas as coisas, Deus escolheu agir na história por meio da oração do seu povo. Deus ele poderia fazer tudo sozinho, sempre pôde fazer e pode fazer tudo sozinho. Ele tem o controle de todas as coisas, mas ele edifica uma igreja na terra, ele estabelece uma igreja na terra para que essa igreja fosse uma comunidade de justos, podemos chamar assim, para que esses justos estivessem orando pelos propósitos da igreja, pelos seus propósitos pessoais e principalmente pela edificação de uma igreja forte. Ele tem todo o poder, ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele escolheu a mim e ele escolheu a você para fazer parte da igreja dele, porque ele é o edificador e nós somos os cooperadores nesse processo de edificação. E a oração é um pilar fundamental nesse processo. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo.
nada é impossível para Deus. Fala aí para você mesmo, ou se você está com alguém, fala para essa pessoa assim: nada é impossível para Deus. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja o seu desafio, por maior que seja a nossa luta, o nosso desafio, nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado por intermédio da oração. Uma igreja que é edificada sobre o pilar da oração é uma igreja que vive os propósitos de Deus para a sua existência. Queridos, nós vamos falar de vários pilares, né? A partir de hoje eu vou me deter apenas a esse primeiro pilar, que é a oração. Eu não poderia começar de forma diferente, porque a oração é o combustível do cristão. A oração é o que nos mantém de pé. A oração é o combustível da igreja. A oração é que mantém a igreja de pé. Então eu quero pensar com você em algumas razões pelas quais devemos orar sem cessar. Amém? A primeira razão é que através da oração Deus traz livramentos para o seu povo. Eu quero ler um texto com você que está ali em Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendeu também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas, fala comigo assim, fala de novo, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso, sendo vigiado por 4 escoltas. Cada uma dessas escoltas tinha 4 homens. Então, ou seja, Pedro estava sendo vigiado por 16 homens. Ele estava na prisão máxima do rei Herodes. Ele estava apenas aguardando acabar a celebração dos pães sem fermento, a celebração da Páscoa, para que ele fosse morto. Na verdade, aquilo que Herodes não contava é que existia um povo orando por ele, que existia uma igreja orando por ele. E aí, querido, o que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando a igreja intercede? Diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E aí você conhece o restante do texto. Pedro começa a acompanhar aquele anjo. Pedro estava dormindo, foi acordado. As escoltas estavam acordadas e passaram a dormir. E Pedro começa a caminhar com aquele anjo, e aquelas portas, aqueles portões de ferro, eles se abrem de forma sobrenatural, porque havia a oração, havia o povo reunido, orando, clamando ao Senhor para que intervisse sobre aquela situação. Então, quando o povo ora, quando a igreja ora, quando nós nos levantamos para interceder, para clamar, para orar, milagres acontecem. Pedro estava preso na prisão máxima de Herodes, sob forte vigilância de escolta policial, aguardando apenas o final da Páscoa para ser executado. Havia, porém, oração incessante da igreja em seu favor. Deus então envia o anjo para despertar Pedro e adormecer os guardas. A situação se inverteu. Pedro foi solto e Herodes foi morto. Quando a igreja ora, os céus se movem, a igreja é fortalecida e os inimigos são desbaratados. Há poder
na oração, há poder na minha oração, há poder na sua oração, porque nós somos justos. E nós vimos no início que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, querido, não desista de orar. Não desista de orar pela edificação da igreja. Não desista de orar pelos nossos irmãos em Cristo. Não desista de orar pelos propósitos da nossa igreja local. Não desista de orar por você. Não desista de orar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela provisão do Senhor, pelos recursos do Senhor na sua vida. Porque aonde tem oração, tem milagre. Aonde tem oração, tem a manifestação do poder de Deus. Tem os livramentos do Senhor sobre as nossas vidas. Quantos livramentos nós recebemos nessa semana? Quantos livramentos nós recebemos nos últimos dias? Porque a oração, ela traz grandes livramentos. Então essa é a primeira razão pela qual nós devemos orar. A segunda razão pela qual nós devemos orar é porque através da oração Deus traz vida onde a morte produziu sofrimento. Eu quero ler um texto com você que está ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a partir do verso 17, diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apoiou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor. Fala comigo. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Amém, queridos? É um texto muito forte que fala de um grande milagre que o Senhor realiza através do profeta. Eu vou só contextualizar para você entender aquilo que estava acontecendo. Elias chega a essa cidade, a cidade de Serepta, ordenado por Deus, e Deus garante a Elias que lá uma viúva iria alimentá-lo. E Elias, ao chegar nessa cidade, estava ali uma viúva catando alguns gravetos. E Elias então chama essa viúva e pede um pouco d'água a ela. Enquanto ela estava indo pegar um pouco d'água, Elias pede também que ela fizesse um pão e trouxesse para ele comer. E aquela mulher vira para Elias e fala assim: mas eu não tenho nada em casa a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estou aqui catando alguns gravetos para fazer a última refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias fala o seguinte para ela: não tenha medo, faça conforme eu estou pedindo. E ela fez, ela foi para casa, ela preparou o pão para o profeta e o Senhor operou um grande milagre na vida dela. O Senhor multiplicou aquela farinha e aquela farinha foi suficiente para ela, para o seu filho comer, foi a provisão na vida daquela mulher. E depois desse grande acontecimento, depois desse grande milagre, o filho dessa mulher fica doente e essa doença o leva à morte. Ela vai reclamar com o profeta: você veio para cá para lembrar do meu pecado, para que o meu filho morresse. Ela começa a reclamar com o profeta e o profeta não fala nada. O profeta não se defende, o profeta não argumenta nada, apenas pega o menino dos braços daquela mãe, que naquela altura já estava desesperada, leva o menino para o quarto superior, onde ele estava hospedado, coloca o menino na cama e começa a clamar ao Senhor. Aqui está a diferença, querido. Aqui está a diferença para o milagre acontecer. Elias, ele não argumenta, Elias, ele não dá desculpa, Elias, ele não questiona Deus
mas na verdade ele levanta a sua voz em oração, e a Bíblia fala que ele começa a clamar ao Senhor, e ele começa a orar ao Senhor, ele é específico em sua oração: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Meu irmão, quando nós nos levantamos para clamar, quando nós nos levantamos para interceder de forma específica, aplicando fé, Deus, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde a nossa oração. Então o texto fala que aquele menino volta a viver, aquele menino é alvo desse grande milagre. O filho único da viúva que havia morrido, ele é ressuscitado através do profeta. Deus, através do profeta, opera um grande milagre por causa da oração. A oração, então, ela traz vida onde a morte produziu sofrimento. Aquela mulher já estava desesperada, já estava sofrida, não sabia o que fazer diante daquele cenário. Quantas vezes eu e você nos encontramos nessa situação? Desesperados, sem saber o que fazer, não vendo perspectiva, não vendo esperança diante de um problema. E é nesse momento, na verdade é principalmente nesse momento, que nós precisamos clamar ao Senhor. Porque o clamor, a oração vai trazer vida em meio a um caos, vai trazer vida em meio a um vale de ossos secos, vai trazer esperança aonde não existe, vai nutrir o nosso coração de fé, para que possamos continuar perseverando naquilo que Deus nos chamou para fazer. E no processo de edificação de uma igreja não é diferente. Existem lutas, existem dificuldades. Nós sabemos, como Paulo instrui a igreja em Éfeso, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nós estamos em batalha no mundo espiritual, por isso precisamos nos levantar em oração, a fim de perseverarmos juntos no propósito de edificar uma igreja, de edificar a nossa vida, de edificar a nossa casa, de edificar a nossa família. Amém, queridos? Aleluia! Elias pede a Deus por um milagre. Deus responde a sua oração, e a morte, ela solta as suas garras do menino e ele ressuscita. Deus trouxe de volta a vida onde a morte havia produzido sofrimento. Talvez você esteja passando por um grande sofrimento, enfrentando uma grande luta, mas eu quero dizer para você que há esperança. Eu quero dizer para você que Deus tem a palavra final sobre a sua vida. Tome posse dessa palavra, busque a Deus em oração, faça como o profeta, vá para o quarto, clame ao Senhor, coloque a sua necessidade diante de Deus. E em nome de Jesus, assim como ele respondeu o clamor do profeta, ele vai responder o seu clamor, ele vai responder o meu clamor. Então não desista da sua vida, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu ministério, porque a oração, ela traz vida aonde a morte produz destruição, aonde a morte produz sofrimento. A terceira razão pela qual nós devemos orar é que através da oração, Deus fortalece sua igreja com poder e propósito. Eu quero usar duas referências ali no livro de Atos. A primeira no capítulo 1, no verso 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Deus estava próximo, Jesus na verdade estava próximo de ascender aos céus, e ele libera essa grande promessa aos seus discípulos, que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, com um propósito de eles serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É importante entendermos, querido, que o derramamento do Espírito Santo, ele sempre é precedido pela oração. Ele vem como resposta à oração
da igreja. Ele vem como resposta ao clamor do povo de Deus. O derramamento do Espírito Santo é sempre precedido pela oração. Ele vem como resposta do clamor da igreja. Amém? Você é a igreja do Senhor. Você pode clamar de forma individual, podemos clamar aqui de forma coletiva. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus nos traz um revestimento de poder e nos aponta para um propósito. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes quando a igreja perseverava unânime em oração. Percebe? Eles estavam perseverando unânime, ou seja, em unidade em oração. Havia um povo que estava reunido num só lugar, com um só objetivo, de clamar ao Senhor, a fim de que a promessa fosse cumprida na vida deles. E então no capítulo 2 de Atos ainda, a partir do verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém, queridos? Percebe nesse texto? Eles estavam reunidos num só lugar, eles estavam reunidos no mesmo propósito, eles estavam reunidos buscando a mesma coisa. Ou seja, quando a igreja se levanta no mesmo propósito, quando a igreja se levanta em oração pelo mesmo propósito, Deus fortalece o seu povo. Deus fortalece a igreja. O poder de Deus vem pela oração da igreja. Sem oração não há poder. Sem oração, a pregação da palavra não produz vida. Nós precisamos entender isso, querido. Se nós, de fato, esse é o desejo do nosso coração, o desejo do coração de Deus, que sejamos cooperadores na edificação da igreja, nós precisamos nos levantar unânimes em oração, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, porque Deus fortalece a sua igreja quando há essa unidade de propósito, quando há essa unidade de clamor, quando nos reunimos juntos para orar, para interceder, Deus fortalece e Deus aponta a direção. Que cada dia sejamos despertados para a oração e que por meio da oração fervorosa e perseverante, o poder do Espírito caia sobre nós, caia sobre a sua vida, caia sobre a sua casa, caia sobre a sua família, que o poder de Deus seja derramado sobre você, sobre os seus, aonde quer que você esteja, trazendo unidade de propósito, para que juntos continuemos cooperando para a edificação da igreja. Aleluia! Amém, queridos? Essa é a terceira razão pela qual nós devemos orar. Deus fortalece a sua igreja com poder e propósito. A quarta e última razão pela qual nós devemos orar é porque através da oração e da pregação da palavra, Deus traz crescimento para a igreja. Fala assim comigo: através da oração e da pregação da palavra, Deus traz crescimento para a igreja. Eu quero ler texto ainda ali em Atos capítulo 2, logo depois desse grande mover do Espírito Santo, logo depois desse grande revestimento, fortalecimento da igreja. Preste atenção no que acontece. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Verso 37: quando ouviram isso,
os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém, queridos? Em uma pregação, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. A igreja havia sido fortalecida no dia de Pentecostes. Naquele momento, um derramado do Espírito Santo, Pedro e os demais, cheios de poder, cheios de autoridade, anunciam ousadamente a palavra do Senhor. Pedro mostra a importância do arrependimento. Pedro mostra a importância de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e fala ao povo: arrependam-se. E aí, a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se arrependem e são salvos. Amém, queridos? Então, a oração e a pregação da palavra de Deus, ela traz o crescimento da igreja. Como igreja, precisamos ter ousadia para anunciarmos a palavra de Deus com autoridade e poder. O mesmo poder que estava sobre a igreja de Atos está disponível para mim, para você, para nós nesses dias. O mesmo poder que estava sobre a igreja primitiva, o mesmo poder que estava sobre Pedro, sobre os 11, nesse cenário, nessa pregação, está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Eu preciso entender isso, que a oração e a pregação da palavra de Deus, ela traz crescimento para a igreja. Eu não posso me calar, você não pode se calar. Nós precisamos orar pelo crescimento da igreja, nós precisamos anunciar a palavra de Deus para que as pessoas sejam salvas, para que a igreja cresça. Amém, queridos? Nós não podemos desistir, Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, então nós não vamos desistir das pessoas as quais Ele tem confiado em nossas mãos. Vamos orar, vamos anunciar a palavra de Deus e com convicção, com ousadia, Deus vai trazer o crescimento, aleluia! Deus vai acrescentar o número de salvos. Então nós vimos 4 razões pelas quais nós devemos orar. Falando sobre o primeiro pilar de uma edificação saudável, de uma edificação frutífera. A primeira causa é porque através da oração Deus traz livramento ao seu povo. Através da oração Deus traz vida onde a morte possa ter produzido sofrimento. Através da oração Deus fortalece a sua igreja com poder e propósito. E através da oração e pregação da palavra, Deus traz o crescimento para a igreja. Eu quero concluir lendo um texto, ainda nesse capítulo 2, versos 46 e 47, diz assim: todos os dias, fala comigo, todos os dias, continuavam, eles eram perseverantes, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que acontecia? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Como igreja, eu e você precisamos ser contínuos em nossas orações, clamando ao Senhor que acrescente todos os dias
o número de salvos. Vamos juntos continuar cooperando para a edificação da igreja. Deus conta com você. Assim como Ele conta comigo, Ele conta com você. Vamos juntos continuar orando, clamando, trabalhando para que esse processo de edificação possa romper e muitas vidas sejam alcançadas para a glória de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado por poder ver na Tua Palavra, identificar na Tua Palavra o poder da oração. Por mais que já saibamos disso, mas é importante ver que a oração ressuscita, que a oração traz livramento, que a oração traz poder, que a oração traz crescimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, leva-nos como igreja a orar ainda mais, leva-nos como igreja a clamar ainda mais, leva-nos como igreja, Senhor, a buscar aqueles que estão distantes, leva-nos como igreja a sermos ativos na cooperação, da edificação da Tua casa, Senhor. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa e a sua família, que através da oração você alcance os seus objetivos, que através da oração Deus opere milagres na sua vida e em toda a sua casa, para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Se você então gostou dessa mensagem, faça contato conosco, vai ser um prazer muito grande conhecer você, aprender com você e caminhar com você. Vamos nos despedir então? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, com toda a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!